Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Luciano Mancilha, sou colaborador do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 15 de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, da segunda parte desse livro. E o capítulo é denominado Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. Bem, a psicografia é o tipo mais simples, mais cômodo e ao mesmo tempo a mediunidade mais completa que existe, porque por ela os espíritos revelam a sua natureza, o seu pensamento com muito mais facilidade. E é também, como diz Kardec, a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. E ela se divide em alguns tipos que nós vamos aqui descrever cada um deles. O primeiro são os médiuns mecânicos, né? E os médiuns assim também são chamados de médiuns passivos ou inconscientes, porque ele não tem consciência do conteúdo da mensagem, somente após o término, naturalmente. O espírito age diretamente sobre a mão do médium, quando ela então, independente da vontade do médium, adquire o impulso e começa a escrever. A gente viu muito isso na mediunidade de Chico Xavier, né? Que era um médium mecânico ou inconsciente. O outro tipo são os chamados médiuns intuitivos. Neles o espírito age sobre a alma do médium. Diferentemente do primeiro tipo, quando o espírito age sobre a mão, aqui nos médiuns intuitivos o espírito age sobre a alma do médium, que então age como um intérprete do pensamento dos espíritos, né? A alma do médium então dirige a mão e essa o lápis, né, para transmitir o conteúdo. O médium ele tem consciência da mensagem antes mesmo que ela chegue, só que é um pensamento diferente do seu, né? É o que permite distinguir, né, uma comunicação própria do médium, né, no caso seria um fenômeno anímico, de um fenômeno mediúnico, quando o conteúdo que é recebido pelo médium é diferente, muitas vezes contraditório com o que o médium acha ou concorda, e em alguns casos com um conteúdo superior ao conhecimento do médium. Existe um outro tipo de mediunidades que são os médiuns semimecânicos e são os mais numerosos. Se no primeiro caso lá que nós citamos, os médiuns mecânicos, o médium age como uma máquina. No segundo caso, nos médiuns intuitivos, o médium age como um intérprete. Aqui nos semimecânicos, o médium participa dessas duas situações e o pensamento vem à medida em que ele escreve. Não é? O médium sente uma impulsão na mão, mas tem consciência absoluta do que ele escreve à medida que o conteúdo vai sendo transmitido. E existe uma terceira categoria, que é uma variedade intuitiva chamada de médiuns inspirados, né? Que é muito mais sutil e difícil de distinguir, né, o pensamento do espírito em relação ao pensamento do próprio médium. Todos nós, de alguma forma somos médiuns e podemos receber esse tipo de comunicação, essas ideias estranhas às nossas em determinados momentos, seja para fazer o bem ou para fazer o mal, né? A inspiração existe independente da natureza. Mas é sobretudo quando nós, em prece, nós solicitamos a ajuda de Deus ou dos bons espíritos, que aí sim nós podemos, receber essa inspiração sobre que decisão tomar, que atitude proceder. E todos nós podemos fazer isso, porque temos o nosso anjo da guarda, anjo guardião ou espírito protetor que nos ajuda na presente encarnação. E existe uma variedade final de médiuns, que é uma variedade da mediunidade inspirada, que é chamado de médiuns de pressentimentos. Bom, pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Os médiuns que possuem essa faculdade podem ter uma lucidez maior a respeito dos acontecimentos presentes e com isso deduzir o que vai acontecer no futuro, ou pode também, no estado de emancipação da alma, receber essa comunicação oculta a respeito de acontecimentos que virão a acontecer. Então esses são os tipos de mediunidade escrevente ou de psicografia. Agradeço a todos.